Agradecendo a presença do FAC na agenda cultural da GL, da Academia Goiana de Letras, com a aprovação do projeto Fortalecimento das Letras pelo culto à língua portuguesa e à literatura, com foco na busca de novos leitores, naturalmente agradecendo também a SECUT, Secretaria de Estado de Cultura e o Governo de Goiás. Hoje nós temos a presença do confrade, do acadêmico, do escritor, gestor cultural, professor universitário, aposentado da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás, atual PUC, Miguel Jorge. Miguel, a sua origem libanesa e avançando uns milênios mais no tempo, né? Fenícia. Sim. Então, é uma cultura que tem um histórico, né? A habilidade, o talento pelo comércio. E isso também passou pelo seu pai, que migrou para o Brasil, né? Conheceu a sua mãe no estado de São Paulo, mudaram para Campo Grande, e lá em Campo Grande você nasceu, e já aos 2 anos de idade, você já estava residindo, né, com essa mudança familiar, na nossa amada Goiabeiras, a nossa Inhumas. Como é que é essa história familiar e por que seu pai lá, nas Goiabeiras, Miguel? Sim, o meu pai, como outros libaneses que vieram de navio para o Brasil e estavam residindo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, resolveram abrir lojinhas numa cidade pequena, ainda que eles poderiam ajudar a construir, a desenvolver essa cidade. Então foram para Inhumas, a cidade escolhida foi Inhumas, que era Goiabeiras, né? A querida Goiabeiras, uma cidade aprazível, bonita, com rio meia ponte, onde a gente ia aos finais de semana com os pais, a família, fazer pescaria, piqueniques, enfim. Eu tenho muitas boas recordações da amada Goiabeiras e a minha querida Inhumas. Inclusive publiquei um livro sobre Inhumas, um longo poema que se chama Inhumas, Minha Cidade. Então lá eu cresci, desenvolvi, estudei no Grupo Escolar 19 de Março, minhas professoras queridas, né, a dona Garcita Soia, a dona Santa Soia, a dona Maria Luísa Bastos, a dona Peixinha, só professoras assim de alto nível. E dentro desse núcleo estudantil, elas pediam que eu declamasse poemas, que eu fizesse leitura de livros para os outros alunos, que eu participasse de teatro, enfim. Já era o primeiro movimento que iria me impulsionar para as artes, para as letras. Então, eu terminei o curso primário lá em Inhumas e vim para Goiânia estudar no Ateneu Dom Bosco, fazer o ginásio no Ateneu Dom Bosco. Depois eu fui para Belo Horizonte fazer o clássico, fazer o vestibular, que à época era o vestibular para a Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Passei no vestibular, continuei em Belo Horizonte, mas já naquela época eu lia muito. Os meus colegas de apartamento, de república, chegavam a esconder livros meus, jogar livros fora, porque diziam que quando eu estava lendo, eles não existiam para mim. Então eu me envolvia com a leitura, mas ainda eu não escrevia, não tive essa coragem de enfrentar papel em branco. Bom, terminei o curso de farmácia, bioquímica, cheguei a Goiânia. Isso em que ano, Miguel? O senhor foi pós-graduado em Belo Horizonte? 1960. Havia um concurso na Faculdade de Farmácia para professor assistente. O professor titular era o professor Eli Ferreira Coelho. Bom, eu fiz o concurso, peguei todos os meus documentos de Belo Horizonte, fui a Belo Horizonte, peguei depoimentos dos meus professores, tudo que havia de importante eu trouxe e acabei sendo vencedor desse concurso.
E ingressei na faculdade de farmácia Da Universidade da Federal. Universidade Federal como professor assistente do professor Eli Ferreira Coelho. Foi uma maravilha, minha matéria era farmacotécnica, né? A técnica em farmácia, manipulação. E com o passar do tempo, eu vi que eu precisava obedecer mais aos meus impulsos criativos e culturais. E eu fui fazer letras vernáculas, fiz letras vernáculas, e quando estava no terceiro ano, a diretoria da Faculdade Católica de Goiás, naquela época católica, hoje PUC, me fez o convite para ser professor de literatura brasileira e goiana. E eu fui ser professor... E isso no terceiro ano ainda. Terceiro ano. E eu fui professor dos meus próprios colegas, que não gostaram nada de me ver diante deles dando aula. Saindo da carteira, né, Miguel? Foi muito enriquecedor, porque isso me impulsionou a estudar mais, a ler mais, a criticar mais, principalmente a mim, que já descobria um viés de escritor dentro de mim. Miguel, enquanto acadêmico do terceiro ano de letras vernáculas e, ao mesmo tempo, professor do curso, né? Sim. Do curso, já havia ocorrido, Miguel, uma materialização física de um poema, de um conto ou de uma crônica? Sim, eu ainda não produzi nada físico publicado em jornais, publicado em revistas, não é? Eu ainda guardava para mim os meus rascunhos e não mostrava para ninguém. Estava no começo. Você enfrentar uma folha em branco é muito difícil, não é fácil você vencer esse espaço que existe entre uma folha em branco e a sua mão, e é com a caneta. Então, quando você consegue rasgar esse papel com a sua letra, com a sua ortografia, é o primeiro passo para a criatividade, a concretização de o que está na sua cabeça, o que está na sua paisagem, no que você vê, no que você sente. Mas eu fui fazer Direito, não é? Na Faculdade Católica de Goiás. E isso após a conclusão do curso de letras, De Miguel? letras. Após eu fiz primeiro letras, depois eu fui fazer Direito. E dentro da Faculdade de Letras, na mesma sala, eu deparei com 8 escritores. Então, os nomes... Um encontro inimaginável. Eu ficava encantado de ver, por exemplo, a Ieda Chimaltz fazer uma prova de direito civil em versos e tirar 10 e ser elogiada pelo professor Tormin. Né? Então era Ieda Chimaltz, Edir Guerra Malagoni, Luiz Fernando Valadares Borges, José Mendonça Teles, Alaor Barbosa, o Aldair Aires, Coelho Vaz. Geraldo Coelho Vaz, não é? E eu que ainda era um aspirante a escritor. E quando eles formaram o GEM, eles me levaram com eles. O GEM é um grupo de escritores novos. Grupo né, de escritores novos que foi formado no ano de 1963. Aí eu disse, mas eu não sou escritor. Aí eles olharam para a minha cara e falaram, qual é? Você vai ser nosso crítico, você tem cara de crítico, vai criticar o que a gente faz. A formação acadêmica, professor. Professor e tudo mais, né? Sério e tal. Aí eu fui. E foi a minha descoberta como escritor. Né? Então, dentro do grupo tinha o maravilhoso Ciro Palmes, que era um excelente poeta, né? Marieta Teles Machado, veja você. Reinaldo Barbalho, enfim, Tancredo Araújo, enfim, era um grupo muito interessado em estudos, em discutir o que se lia, o que se escrevia, e aceitar críticas, não é? A Rosimeire Costa Ramos, não é? Enfim, era um grupo muito atuante, muito forte. Eu entrei para o grupo e, a partir daí, eu pensei que eu deveria estudar muito para alcançar os meus colegas. Ler, estudar e alcançar. Foi o que eu fiz. Então, eu estudei muito, eu lia muito, eu buscava muito, eu pesquisava muito, para poder chegar
onde eles chegaram. Daí a gente crescer juntos. Miguel, o seu primeiro livro que você publicou, uma coletânea de contos, Antes do Túnel, com o Conselho Editorial da Universidade Federal de Goiás, é de 1967. Certo. Então, ainda estava naquele processo de efervescência do GEM. E eu observei, Miguel, que a apresentação do livro traz a assinatura do Fábio Lucas, né? Que, o que me parece, historicamente, foi um dos incentivadores do GEM, do grupo, do movimento. Como é que foi a composição, Miguel? Que é uma coletânea de contos. Esses contos foram todos produzidos durante o seu envolvimento, a sua presença no GEM, ou já tinha contos antes do surgimento do GEM? Como é que foi esse processo que deu corpo e alma ao livro Antes do Túnel? Antes do Túnel é um livro muito importante na minha vida literária, porque foi o marco de tudo. Eu já estava dentro do GEM, era participante ativo do grupo de escritores novos, fui presidente por 2 vezes do grupo, e a Marieta foi minha secretária. Então, eu estava imbuído da técnica moderna e de vanguarda, era o que me interessava como escritor. E esse livro todo, ele foi baseado no absurdo, na literatura surreal, e a partir do título do Antes do Túnel. Inclusive uma citação do Kafka, né, Miguel? Citação do Kafka, né, que à época era meu escritor predileto. Ele é um escritor que me causava assim, um estranhamento e que isso me encantava, né? E depois vieram outros, como Clarice Lispector, que também é uma literatura de muito do eu bipartido, dividido e em busca sempre de alguma coisa que nunca se alcança, não é? Então, mas esses 13 contos, que foi também minha marca registrada, todos os livros são 13 contos, de contos, eu me primei por essa técnica do surrealismo, do irreal, da fantasia, sabe? E me marcou muito. Eu me lembro de encontrar na rua com Gilberto Gonçalves Teles, ele gritar para mim: olha, você está no caminho certo, o seu livro está muito bom. Foi a primeira crítica que eu vi do Gilberto Gonçalves Teles quando eu publiquei esse livro em 1967. Então é um livro que marca a minha carreira antes do tempo.